em 1 Reis, capítulo 20. Amém? Glória a Deus. 1 Reis 20. E nós vamos encerrar após a leitura desta palavra, tá bom? Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e teu ouro, e tuas mulheres e teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas mãos e os levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai, agora e vede que como este busca mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvido, nem consinta. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir, a teu servo farei. Porém isto agora não posso. E foram os mensageiros e lhe tornaram com a resposta. Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me faço os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diga-lhe, não se gabe, quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essa palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos esta ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu vai começar. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. Depois ele contou todo o povo dos filhos de Israel, foi 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, eles e os reis, os 32 reis que os ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saísse, tomai os vivos, e ainda que a peleja saíssem vivos, os tomais. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou ao rei de Israel e disse: vai, esforça-te, e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são como deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faz, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar.
E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carro como aquele carro. E pelejamos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que ele. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saiba que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens a pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas à cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos, cordas às cabeças, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, deixe-me viver. E disse ele: Pois ainda vive? Ah, é, meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou do teu pai te restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai a fez em Samaria. E respondeu Acabe: Rei, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele a aliança e deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao companheiro pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não me obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se, um homem me trouxe, outro homem disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagará um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E ele disse: Assim diz o Senhor, porquanto soltou da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será um lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para casa, desgostoso, indignado, e veio a Samaria. Amém. O rei Acabe começou bem com a maioria dos reis de Israel, ouvindo a Deus, temendo a Deus. Depois que Deus dava a vitória, eles achavam que não precisava mais consultar a Deus, né? Então, ele venceu, como Deus falou que ia vencer, venceu nas montanhas. O Ben-Hadad achou que no campo aberto ele venceria, com milhares de homens, perdeu do mesmo jeito. E era para Acabe ter matado o rei da Síria, mas ele não matou e desagradou a Deus. Amém?
Então, quando nos colocarmos à disposição para fazer a vontade de Deus, precisamos fazer tudo que Deus manda no começo, no meio e principalmente no fim, que é aonde muita gente perece, fracassa, desanima e perde a bênção e Deus reprova. Vamos continuar no fim melhor do que quando no começo, porque no começo a gente sempre está obediente, né? Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Boa noite, bom descanso. Sexta-feira, amanhã, vamos acordar cedo, vamos trabalhar. Amém? E que 10 da noite a gente está de volta. Senhor, abençoe a irmã Rebeca, Pai. Está atormentada vendo coisa. Tem misericórdia, meu Deus. Liberta a Rebeca em nome de Jesus, Senhor. Faz a sua obra. Espíritos malignos sejam queimados e destruídos. Sai da vida da Rebeca em nome de Jesus. Amém. Valeu, irmã Edi. Muito obrigado por Deus te usar com esta palavra maravilhosa para nós lermos aqui. E esta palavra eu nunca preguei, mas está no meu coração agora. Eu vou ler ela bem, vou estudar ela bem, vou ministrar essa palavra aí, porque é o que acontece hoje, né? Os crentes começam bem, depois que vence tudo, desvia, né? A pessoa vem para a igreja doente, desempregada, sem casa, sem nada, sem moral. Deus vai lá, abre a porta, dá carro, faz tudo. Quando a pessoa está estabilizada, quando a pessoa está vitoriosa, ela vai e faz o que quer, esquece Deus, né? Então Deus tem misericórdia. Jesus, muito obrigado por essa noite. Dispenso meus irmãos e irmãs para dormir, descansar, aleluia, e enfrentar mais um dia de trabalho, como todos os dias temos enfrentado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Até às 22 horas do dia 6 de agosto, que é uma sexta-feira, amanhã. Durmam com Deus. Pai do Senhor, tia Sônia Batista, irmã Carmelita Lucas, vamos orar pela serva de Deus lá, hein? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Pai.